Bom dia, gurizada top. Estamos aí aproveitando esse momento de isolamento para aprender um pouquinho de física, não é mesmo? Então vamos lá. A nossa aula de hoje é a aula sobre movimento uniforme. Para começar, vamos revisar algumas coisas que nós aprendemos anteriormente, né? Nós vimos que velocidade média é a relação entre espaço e tempo, né? E se a gente tiver, então, um espaço percorrido muito grande em pouco tempo, a gente tem uma velocidade grande. Um espaço percorrido menor, no mesmo tempo, você tem a velocidade menor. A gente pode escrever a velocidade em várias unidades. A unidade oficial do Sistema Internacional é metros por segundo, e ali na tela está a conversão para quilômetros por hora, e vice-versa. Para calcular a velocidade, nós precisamos, então, de uma variação de espaço. Se nós tivermos duas posições e 2 instantes, nós temos uma variação de espaço e intervalo de tempo. A relação entre a variação de espaço e o tempo nos dá a velocidade, sempre prestando atenção nas unidades. Bom, aí começamos o assunto da aula de hoje, que é o movimento uniforme. A palavra retilíneo significa apenas que a trajetória é retilínea, mas o que nós vamos aprender na aula de hoje, ela vale também para qualquer tipo de movimento que seja uniforme. Primeiro, ali no exemplo, você pode notar que tem uma tabela de tempo e de espaço, né? O tempo está variando a cada 2 segundos, enquanto o espaço está variando a cada 10 metros. Bom, se a variação de espaço é constante no mesmo intervalo de tempo, eu chego a uma conclusão, que a velocidade é constante. Por isso o nome movimento uniforme, uma coisa uniforme é uma coisa que não muda, que é constante, né? Então, a característica principal do movimento uniforme seria a velocidade constante, como a gente pode ver observando essa tabela. Se você for à frente, você pode inclusive saber a velocidade apenas olhando essa tabela. Você está vendo que a posição varia de 10 em 10 a cada 2 segundos. Se você dividir os 10 metros pelos 2 segundos, você tem a velocidade de 5 metros por segundo, que é constante, porque ela permanece até o final da tabela. Então, se nós sabemos que velocidade é a relação entre distância e tempo, nós podemos chegar na função horária do espaço para esse tipo de movimento, que é o famoso sorvete, ou, como a gente pode ver aqui, sentado sozinho vendo TV. Nessa equação, o espaço, que é a posição final, e o tempo estão variando o tempo todo. Porém, a posição inicial e a velocidade são constantes. Então, quando se pede no exercício para você escrever a função horária, basta você conhecer a posição inicial e a velocidade, uma vez que o espaço e tempo são variantes nesse caso. Outra análise que a gente pode fazer desse tipo de movimento é uma análise gráfica, né? O que a gente espera, por exemplo, de um gráfico V por T para esse movimento? Já que a velocidade é constante, o gráfico tem que te mostrar isso. Então, no gráfico V por T, nós temos uma reta paralela ao eixo dos tempos, significando que não importa o instante de tempo que você procure, a velocidade é sempre a mesma. Um outro gráfico possível é o gráfico de posição pelo tempo. O que nós esperamos de um gráfico de posição pelo tempo? Vocês lembram que a função horária do movimento uniforme é uma função do primeiro grau? S igual a S0 mais VT? Sendo uma função do primeiro grau, o gráfico do espaço pelo tempo tem que ser uma reta. Espaço pode ser chamado em alguns exercícios de D, de distância, de X, não importa. Se for a unidade metros, é espaço. Então, o gráfico de espaço pelo tempo é uma reta. Essa reta pode coincidir com a origem dos eixos, ou pode vir de qualquer outro ponto aqui, se eu tiver uma posição inicial diferente de zero. A inclinação da reta nos dá a velocidade. Quanto mais inclinada em relação horizontal, maior a velocidade. Outra coisa é que a gente pode calcular a velocidade apenas pegando 2 pontos de distância e de tempo e fazendo ΔS sobre ΔT. Nós teremos a velocidade do movimento. Para exemplificar, teremos 3 exercícios. Então, vamos fazer juntos. Primeiro exercício. O observador percebe que um veículo inicialmente a uma distância de 30 metros afasta-se com velocidade constante de 90 km por hora. Em relação a esse movimento, responda.
Qual a classificação do movimento? Então, veja. Se ele está se afastando no sentido positivo da trajetória, o movimento é progressivo, que é o caso ali. Está a 90 km por hora, a uma distância de 30 metros. Né? A letra B determina a função horária da posição desse veículo em unidades do sistema internacional. Lembra que função horária a gente precisa substituir o que é constante, e o que é constante é a posição inicial e a velocidade? Pois é. A posição inicial foi dada no enunciado, 30 metros. Mas a velocidade estava em quilômetros por hora, 90 km por hora. No sistema internacional, onde está pedindo, a unidade oficial de velocidade é metros por segundo. Então, eu pego aqui o 90 km por hora e divido por 3,6. E aí eu tenho 25 metros por segundo. A função horária fica, então, S igual a 30, que é a posição inicial, mais a velocidade, que é 25, T. A letra C pergunta em qual instante de tempo esse veículo estará na posição 80. Ora, uma vez que eu tenho a função horária, eu posso calcular um instante para qualquer posição e uma posição para qualquer instante. No caso, eu tenho posição, que é 80, então eu substituo no S de posição 80 e acho o tempo. No nosso exercício aqui, isolando o tempo, ele dá... Isso quer dizer que depois de 2 segundos, eu vou estar na posição 80. Esse foi o nosso primeiro exercício. O segundo exercício nos dá uma função horária para a gente analisar e tirar conclusões. O móvel desloca-se de acordo com a função horária da posição. S igual a 10 mais 2t. A alternativa está correta em relação ao movimento desse corpo. A primeira alternativa fala que o movimento é acelerado. Ora, acelerado é um movimento que varia a velocidade, e o nosso movimento é uniforme. Como é que eu sei disso? É uma função horária do primeiro grau. Sendo uma função horária do primeiro grau, ela representa um movimento uniforme. O movimento é retrógrado. Para ser retrógrado, a velocidade deveria ser negativa, e ela é positiva. Lembra que isso aqui é S igual a S0 mais VT. A velocidade é positiva. C. O movimento é progressivo, ok, porque a velocidade é positiva, e a posição inicial é 10. Correto também. O S0 vale 10. E a velocidade do móvel vale 2 metros por segundo. Correto também, vale 2 metros por segundo. Então, a alternativa correta é a letra C, para esse exercício. Facinho, né? Vamos para o terceiro exercício, que é da FUVEST. João está parado num posto de gasolina quando vê o carro do seu amigo passando por um ponto P da estrada, a 60 km por hora. Pretendendo alcançá-lo, João parte com seu carro e passa pelo mesmo ponto P depois de 4 minutos. Ora, se ele passa pelo ponto P depois de 4 minutos, esses 4 minutos foram o tempo que o amigo do João teve para andar. Com que velocidade ele estava andando? 60 km por hora. Presta atenção que isso vai ser importante. Mas o João, ele está a 80 km por hora. Considere que ambos dirigem com velocidade constantes. Medindo o tempo a partir de sua passagem pelo ponto P, João deverá alcançar seu amigo aproximadamente em... Então, se eu começar a medir o tempo a partir do ponto P, eu tenho que saber qual é a distância que o amigo do João está na frente dele. Vamos chamar de S2 a função horária do amigo do João e de S1 a do João. Se o João está passando pelo ponto P, vamos considerar no ponto P a posição inicial do João, 0. A função horária, olha ali, é S igual a S0 mais VT. Para o João, a posição inicial dele é 0 e a velocidade dele é 80. Então, a função horária dele fica simplesmente 80t. Para o amigo do João, ele já tinha andado 4 km. Mas como que eu sei disso? Lembra que a velocidade do amigo do João é 60 km por hora? Ora, se você raciocinar um pouquinho, 60 km por hora, 1 hora tem 60 minutos. Se são 60 km em 60 minutos, durante 4 minutos, seriam 4 km percorridos. Então, ele já andou 4 km. Se ele já andou 4 km, a posição inicial do amigo do João é 4 km à frente. Mas a velocidade dele é 60. Como a velocidade dele é menor, vai ter uma hora que o João vai encontrar o seu amigo, porque o João está a 80. No instante do encontro, o que é comum para os dois? Os dois têm a mesma posição. Se os dois estão na mesma posição, eu posso igualar a posição S1 de João à posição S2 do amigo do João. Fazendo isso, eu chego numa equação com uma incógnita, que é um instante de tempo, justamente a pergunta.
Ao isolar o tempo aqui, ele fica 4/20 de hora, porque eu usei a velocidade em quilômetros por hora e a posição em quilômetros. Mas as respostas estão em minutos, olha lá. Para transformar de hora para minutos, basta você multiplicar por 60, uma vez que uma hora tem 60 minutos. Fazendo isso, você chega em 12 minutos, portanto, a resposta correta é a letra C. Gurizada, um abraço, beijo do tio Nelito, e daqui a pouco mais uma aula de Nelly Show on Demand. Abraço. Beijo do tio.